Maravilha. Shalom, igreja. A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Chique. Confesso que eu estou um pouco nervoso. Mas o Senhor Deus, Ele está sendo glorificado nessa noite, amém? Irmãos, o Senhor, Ele falou ao meu coração a respeito de uma palavra que eu venho ouvido, eu venho lido há algum tempo. Inclusive até num dos planos que eu estava fazendo com a Raquel, minha esposa, sobre a leitura bíblica. Que a gente estava lendo a Bíblia toda e, cara, isso ficou ruminando no meu coração e eu creio que o Senhor vai falar conosco essa noite, amém? Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Lucas, no seu capítulo 15, versículo 8. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida. E quem achar vai dando glória a Deus aí, porque essa casa está cheia da bênção, cheia da presença do Espírito Santo, amém? Amém? Glorifica o Senhor. Maravilha. Podemos ler? A parábola da dracma perdida. A minha versão está na NVI. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, gente. Rapaz, eu estou tremendo demais. Bora. Bom, no contexto dessa parábola, Jesus ele está pregando no meio de fariseus, no meio de publicanos e pecadores. E nesse momento ele recita 3 parábolas. Ele recita a parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. E, gente, o Senhor, Ele transparece nessas parábolas o amor de Deus pelos seus filhos perdidos. Todas elas são interligadas. E me chamou muito a atenção que a parábola da dracma perdida é a parábola que Jesus, ele vai bem direto no assunto. Ele não perde tempo enchendo linguiça, ele não perde tempo falando outras coisas, não, ele vai direto ao assunto. Desde o primeiro capítulo que nós acabamos de ler. E é a menor parábola dessas 3 parábolas. Jesus, ele cita algumas coisas que nós devemos prestar atenção para que venhamos entender a mensagem que ele quer passar a nós. E quais são essas coisas? São 3. Ele cita a mulher que tem as 10 dracmas e perde uma e fica procurando diligentemente. Ele cita a dracma e ele cita a candeia. Se a gente parar para estudar em relação à dracma, ela era uma moeda antiga, uma moeda da época de Jesus. E é uma moeda comum, uma moeda popular, que não valia tanto, não tinha tanto valor. E é por isso que Jesus usou essa moeda, para que o povo viesse a entender o que ele estava dizendo. Naquela época, existiam algumas moedas, eu dei uma pesquisada, que é a dracma, que está na história, uma estáter, a didracma, o denário, talento e a mina. São algumas das moedas que eram mais populares. Só que a dracma era a que menos valia. Era como se fosse o peso, sabe? A moeda da Argentina. Que o nosso real, que já não vale tanta coisa, vale mais que o peso. Entende? É uma moeda que não era tão valorizada, mas é a moeda que o povo mais usava. A moeda que era mais popular entre o povo judeu, o povo romano.
E ele fala dessa moeda para que o povo viesse a entender o que ele estava passando. Gente, olhem essa moeda, aquela mulher tinha 10 dracmas. Cara, imagina, você tem R$ 1. De 10 moedas de 10 centavos, você perde 10 centavos. A sua preocupação seria como é dessa mulher? É essa pergunta que Jesus nos faz. Ora, qual mulher que tem tanto interesse, coloca tanto valor em uma moeda perdida que não vale tanto? Se o Senhor ele viesse e falasse, essa mulher tinha 10 debêntures. Alguém aqui sabe o que é uma debênture? Essa mulher tinha 10 ações. Todo mundo sabe o que é ações. Mas alguém tem um profundo conhecimento sobre o que é ação? Jesus naquele momento, ele quis mostrar e transparecer que o reino de Deus é simples. Ele quis transparecer a simplicidade do reino de Deus. Não é complexo. Você consegue entender em poucas palavras. E aquela moeda, ela valia tão pouco, que para que as pessoas viessem pagar os impostos, elas precisavam de 2 para pagar. A gente pode ver em Mateus 17, 24. Vamos abrir rapidinho. Mateus, seu capítulo 17, versículo 24. Nessa parte, Jesus fala sobre o imposto do templo. Mateus relata sobre o imposto do templo. Vamos lá. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: Mestre, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Gente, Jesus estava mostrando aqui para Pedro que, cara, eu, o filho do rei, estou sendo cobrado por um imposto. E Jesus continua: mas para não escandalizá-los, vá até o mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Qual que é essa moeda que valia 4 dracmas? Essa moeda era um estáter. Então Pedro, quando ele pescou, ele viu um estáter que valiam 4 moedas de dracma. Ou seja, dava para pagar 2 impostos. O imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Amém? Naquela hora, Judas ele não estava. Então, por isso Pedro foi perguntar a Jesus o que eles fariam. Judas foi fazer alguma coisa e a bolsa, quem cuidava de tesouraria do ministério de Jesus era Judas. A gente pode ver outro exemplo na usinagem das moedas, na parábola das 10 minas, em Lucas, no seu capítulo 19, versículo 13. Se você quiser ir acompanhando. Nessa parábola, Jesus fala sobre cada servo que recebeu uma mina.
Então chamou os 10 servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Então a gente pode ver aqui que existia mais uma moeda. E de novo, vamos analisar quantas dracmas essa moeda valia. Eu fui dar uma pesquisada. E uma mina valia 100 dracmas. Ou seja, para cada servo, ele deu uma dracma. Ou seja, ele deu 10 minas. Ou seja, se a gente parar para multiplicar, aí vai dar o valor aí. Entendeu? Outro exemplo é na parábola dos talentos, que é bem parecida com essa parábola da mina. E ela se encontra em Mateus, no seu capítulo 25, no versículo 14. Maravilha. Parábola dos 10 talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. E se a gente parar para analisar mais uma vez, cada talento era equivalente a 6.000 dracmas. Então, entendemos hoje que a dracma não valia quase nada. Não era uma moeda valiosa, não era uma moeda tão desejável ao povo. Por quê? Porque era muito melhor você ter um stater do que ter 4 dracmas. Era muito melhor, era muito mais fácil você carregar no bolso, era menos perigoso de você ser roubado. Então esse era o valor das moedas. Logo, a dracma era uma moeda fraca. Também a gente pode analisar na parábola do credor incompassível, em Mateus 18, 23. Que ele devia 10.000 talentos. E cara, se a gente parar para multiplicar 10.000 talentos por 6.000 dracmas, que cada talento valia 6.000 dracmas, era um valor gigantesco, uma dívida enorme. Contudo, a pergunta que eu faço é o seguinte: depois que a gente entendeu que a dracma não era uma moeda tão valiosa, qual é o valor real da dracma perdida para aquela mulher? Porque não tinha o porquê ela parar tudo que ela estava fazendo. Foi uma perda de tempo para ela procurar uma dracma perdida. Ela não tinha tanto prejuízo perdendo uma dracma. Voltando em Lucas 15, no seu capítulo 8, Jesus pergunta: qual mulher teria esse trabalho por uma dracma? Quem tem 10 dracmas tem bastante. E quem tem 9? Também tem bastante. Mas não tem 10. A questão é, 10, no mundo natural, significa a totalidade das coisas. Quando nós temos 10 moedas de R$1 e outra pessoa tem 10 moedas de R$1, 9 moedas de R$1, a pessoa que tem mais, obviamente, é a pessoa que tem 10. Entendemos que essa mulher, ela dá valor às pequenas coisas. A mulher inicia uma operação de limpeza naquela casa, procurando diligentemente. Eu amei essa tradução, diligentemente. Em algumas traduções está escrito isso.
ela procura com cuidado, ela procura com força, e ela procura com uma candeia. Se a gente parar para analisar, vamos colocar na ponta do lápis nos dias de hoje. Se uma dona de casa, ela recebe, sei lá, eu vou chutar, gente, eu não sei. Uma dona de casa, se ela fosse assalariada, ela recebendo R$100 por dia, trabalhando 30 dias por mês, o seu salário no final do mês seria R$3.000, certo? Ou seja, trabalhando 10 horas por dia, ela ganharia R$10 por hora. Cara, ela perdeu aqui mais ou menos umas 6 horas procurando a moeda. Se a gente parar para analisar, ela teve um prejuízo enorme. Perdeu muito tempo. Eu não pararia para procurar essa moeda. Ah, mano, já foi. Meu salário amanhã vai cair do mesmo jeito e acabou. Por isso Jesus, Ele quer saber qual mulher é capaz de se preocupar e procurar diligentemente essa moeda perdida. O que o Senhor ministrou no meu coração é que o significado dessa dracma perdida é um ser humano, é uma alma perdida, é uma pessoa perdida. Fazendo essa colocação, Jesus mostra que cada pessoa é muito importante. Ele dá valor a cada alma, Ele dá valor a cada vida. Diferente de nós, que não damos muito valor às pessoas. Ah, Elias, essa igreja está cheia, não sei o quê. Não, a igreja está incompleta. Falta gente aqui. E nós devemos dar valor a essas pessoas, assim como Jesus dá. Nós temos que entender que uma pessoa é valiosa. Porque Deus entende isso. Na parábola Ele mostra que uma pessoa, uma alma, vale mais do que ouro que prata. Jesus se importa com as pequenas coisas. A gente pode ver um exemplo quando Ele parte 5 pães, quando Ele multiplica 5 pães e 2 peixes. Tinha uma multidão enorme. E as pessoas estavam com fome e Jesus estava pregando. E Ele conseguiu multiplicar. E as pessoas passaram a tarde inteira comendo. Então elas se fartaram. Todos saíram cheios. E no final de tudo, Jesus diz aos discípulos: recolham as sobras para que nada se sobre, para que nada se perca. Qualquer um no lugar de Jesus, naquele momento, não ia se preocupar com as sobras. Todo mundo já estava cheio. E outra, eu sou Jesus, eu sei multiplicar, não vou me preocupar com as sobras. Qualquer um nesse momento ia fazer dessa maneira. Eu tenho poder de multiplicação. Mas Jesus, Ele se preocupa com as pequenas coisas. E Ele não gosta de desperdício. Deus não é Deus de desperdício. Jesus, Ele dá valor às pequenas coisas. Nós somos tão pequenos. Nós somos como vermes no meio do mundo. Não valemos nada. Somos tantas pessoas. Mas Deus conhece intimamente a cada um e dá valor a cada um. E cara, isso é muito legal. Jesus, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer nenhuma sobra. Não tem lugar de desperdício no reino de Deus. Então Jesus, Ele mostra que uma dracma valia muito para aquela mulher. Como eu falei, a dracma, ela tinha 10 dracmas. E por que 10? Porque 10 significa a totalidade. Por isso Jesus colocou isso na sua pregação, na sua parábola. Por exemplo, a gente pode achar exemplos na Bíblia
do significado de 10 como totalidade. Os 10 mandamentos são centenas de ordenanças, mas estão divididos em 10 mandamentos. Totalidade. A parábola das 10 minas e os 10 servos. A parábola das 10 virgens, que significa todas as igrejas, a totalidade da igreja. Então, na totalidade, Jesus está preocupado com cada igreja. Ele se preocupa com o total. E nessa parábola, ele mostra que ele se preocupa com a unidade. Ele não quer que nada se perca. Não há total se faltar um. O total só é completo se aquela moeda for achada. E a mulher, nessa parábola, ela está representando o Espírito Santo. E enxergando o Espírito Santo nessa mulher, nós vemos que ela vai procurar ferramentas para iniciar a sua procura, a sua busca e a varredura naquela casa. E a primeira ferramenta que ela pega é a candeia. A candeia era uma lâmpada daquela época que parecia um bule. E ela era feita de barro. Ela tinha um espaço onde era colocado um tecido, dentro era colocado azeite, e com esse tecido você conseguia colocar fogo para que ela pudesse iluminar. E para ela ser acesa, ela necessitava do azeite. E a candeia nessa parábola, ela simboliza nós. Nós estamos representados como candeia nessa parábola. Por exemplo, nós somos feitos de barro. Se a gente for parar para ver em Jesus, em Gênesis, no seu capítulo 1, no versículo 16, Deus fala que do pó da terra ele forma o homem. Então Jesus, na parábola, ele diz que nós somos uma ferramenta nas mãos de Deus. A candeia, para ela ser acesa, ela precisa de azeite, precisa de luz, fogo e do pavio. No nosso mundo natural, para que algo tenha fogo, precisa primeiro do combustível. Ou seja, para que a candeia acendesse, para que ela tivesse fogo, precisava primeiro do azeite. No mundo espiritual, o primeiro que surge é a luz e depois surge o fogo. Quando Jesus ele criou o mundo, ele disse: haja luz, e só no 4º dia foi criado o sol. Ou seja, a luz ela veio antes da candeia. E o que é a luz? Em João, no seu capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Se nós somos a candeia de Deus, nós precisamos receber primeiro a luz. Depois o azeite e o fogo. Nós somos candeias em meio às trevas, em meio à escuridão. Sem servidão. Porém é no meio da escuridão que a luz aparece. E surge para iluminar. E para que nós tenhamos a luz, é preciso buscar o azeite. Para que nós tenhamos a luz, é preciso buscar azeite, que é o Espírito Santo. Nós não andamos mais em trevas, o Senhor, Ele morreu por nós. Nós somos candeias de Deus e Ele quer usar a nossa vida para procurar as dracmas perdidas. Busque o Espírito Santo para resplandecer e ser usado por Ele. Em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 15, pode abrir rapidinho, por favor?
diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. Assim ilumina a todos que estão na casa. A candeia, ela não serve para ficar escondida. Quando a candeia ilumina, ela glorifica a Deus. Alguém pode aqui glorificar a Deus? Vamos, gente, glorifica a Deus. Cadê o azeite? Cadê o fogo? Cadê a luz? Glorifica a Deus. Glorifica. Dê glória a Deus. Como é que glorifica a Deus, igreja? Glorificar a Deus não é somente com a boca. Em João, no seu capítulo 15, versículo 8, é falado que Deus é glorificado quando damos frutos. Ou seja, como somos úteis para o reino de Deus. Como uma candeia, sendo ferramenta para o Espírito Santo, para nós sermos úteis, não podemos ficar escondidos. Temos que obter o azeite, obter a luz, obter o fogo. Na terra, a lâmpada, ela funciona através de energia elétrica. E nós precisamos de energia para que venhamos iluminar, para que venhamos ter fogo. E para que sejamos úteis, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Candeia apagada, ela não serve para nada. Só para levar poeira. Voltando para Lucas, o Espírito Santo, ele te quer para a luz. Ele quer te encher de azeite para que você venha iluminar. Ele quer te encher do Espírito Santo para que você venha encontrar as dracmas perdidas no meio desse mundo. A mulher, ela estava procurando diligentemente na casa até achar a moeda. Diligentemente significa perseverança. Um dos grandes atributos no mundo espiritual é a perseverança. Deus, ele não desiste. E ele não se conforma com prejuízo nenhum. Deus quer que você seja luz, útil para iluminar e fazer uma transformação no ambiente que você está. Luz em meio às trevas. Eu lembro que o Tiago, ele fez uma analogia no momento que ele estava ministrando aqui, pediu para todo mundo apagar e todo mundo começar a gritar. O ambiente estremeceu, porque não tinha nada iluminando. Precisava de alguma luz para que nós venhamos enxergar a cada um de nós, precisamos e dar continuidade no culto. E eu creio que as trevas devem ser muito pior do que isso. Deus, ele quer te colocar num lugar elevado, para que você venha iluminar e transformar o ambiente. Você tem que ficar em evidência para ser útil no reino de Deus. Jesus, ele olha a igreja como um todo, mas ele enxerga a dracma perdida e também enxerga a candeia em particular. Porque assim como ele quer e deseja achar a dracma perdida, ele quer usar você como uma candeia cheia do azeite, cheia do Espírito Santo, como ferramenta para que venha encontrar a dracma perdida, trazer as almas de volta para o Senhor, porque ele é um Senhor que não aceita prejuízo. No reino de Deus nada sobra, é tudo exatamente do jeito que o Senhor quer. Deus, ele opera tanto no micro quanto no macro, tanto na unidade quanto na totalidade. Deus, ele tem o controle sobre tudo e nada escapa do seu controle. E ele tem prazer em usar você e encontrar você.
Aquela mulher, ela usa a candeia para iluminar e começa a varrer a casa. E eu creio que nesse momento, o Espírito Santo está fazendo uma varredura aqui nesse lugar. Enchendo as candeias do seu azeite, enchendo do seu Espírito Santo, para que venhamos ser úteis no seu reino. E Ele fazendo a varredura, limpando tudo que tem limpo, fazendo uma faxina geral dentro e fora de nós. Ele transforma o ambiente e faz com que nós venhamos iluminar através da luz que é Ele próprio. O Senhor, Ele deseja te usar. Elias, eu sou um cara que fico quieto no meio do meu trabalho, eu fico quieto na minha escola, eu fico quieto na minha faculdade, eu gosto de ficar na minha. Eu creio que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor vai derramando o seu Santo Espírito, para que as pessoas venham ser iluminadas através da sua vida. Que o Senhor venha transformar a sua vida, a tal ponto que você não vai conseguir ficar parado, olhando as dracmas perdidas. Não é normal nesse mundo, que não seja mais normal nós enxergarmos o mundo, olhamos as dracmas perdidas e não fazemos nada. O nosso coração deve desejar, almejar a totalidade de Deus na igreja, almejar a totalidade de Deus no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento no nosso trabalho, nas escolas. Nós devemos ser luz onde chegamos. Quando eu me converti, eu conversava muito com Caleb, e o meu desejo, o meu almejo maior era transformar o ambiente onde chegava. E eu buscava muito isso. Eu orava para Deus e falava: Deus, que as pessoas venham enxergar o seu Espírito Santo em mim. Nós precisamos entender que o nosso papel fundamental na igreja é encontrar essas dracmas perdidas. Que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Elias, como podemos ser cheios do Espírito Santo? Jejum, palavra e oração. Uma vez eu estava conversando com meu irmão, ele até pregou sobre isso. Ele falou: Elias, tem até um pulo no gato para você fazer os 3. Começa a jejuar, porque você é obrigado a ler a palavra e é obrigado a fazer oração. Gente, o Senhor, Ele fala no meu coração e Ele tem gritado comigo: Elias, no seu trabalho, quantas pessoas sabem que você é o meu filho? Quantas pessoas enxergam a luz do Espírito Santo em você? Eu já estou finalizando. Nós estamos constantemente em contato com as dracmas perdidas. Às vezes ela é da nossa família, ela é do nosso círculo de amizade. Ela está em meio a nós. E nós não devemos mais enxergar a dracma perdida como algo normal nesse mundo. Quem aqui está pronto para ser usado pelo Espírito Santo para encontrar as dracmas perdidas? Eu creio que nesse momento o Senhor toca no seu coração e te dá uma estratégia para você ser uma ferramenta útil para o reino de Deus. Porque ser útil no reino de Deus não é somente você trabalhar, você ser servo dentro da igreja. Você tem que ser um exemplo fora da igreja. E esse é o nosso papel fundamental. Amém? Se coloquem de pé, por favor. Glória a Deus. Nessa noite, o Espírito Santo, Ele tem falado muito no nosso coração. Nós entendemos no meio do louvor que a nossa responsabilidade trazer o culto, fazer o culto, e que o culto não começa dentro da igreja, nós temos que viver algo lá fora. Precisamos estar cheios para no momento que chegarmos aqui, transbordarmos do Espírito Santo. Porque uma comunhão entre irmãos é eu transbordar na vida do Yuri e ele transbordar na minha vida. E eu sentir o que ele está sentindo no Espírito Santo. Eu experimentar a experiência que ele experimenta do Espírito Santo. E Jesus também fala
nessa noite que cada um de nós importa. E que o Senhor venha continuar falando ao seu coração.